Olá, aluno, seja muito bem-vindo à primeira aula de análise das demonstrações contábeis. Eu sou o professor Paulo Pires. Como você pode ver na tela nesse momento, o tema dessa aula são os mecanismos e indicadores de análise. Para iniciar a discussão dessa disciplina, eu gostaria de propor um primeiro questionamento. Por que nós devemos analisar as demonstrações contábeis? As demonstrações em si mesmas, o balanço patrimonial, a demonstração de resultado de exercício e as outras demonstrações já não apresentam aquelas informações que são necessárias para o usuário? A resposta é bastante simples. Embora as demonstrações contábeis já tragam aquelas informações que são úteis para o usuário, quando nós realizamos uma análise das demonstrações, nós conseguimos tirar indicadores, informações muito mais específicas e com um foco de interesse muito mais claro. Por exemplo, se eu quero conhecer o endividamento de uma empresa, existem indicadores de análise para isso. Se eu sou um investidor e quero saber como a empresa está gerando resultado, gerando lucro, existem também indicadores que vão auxiliar na obtenção dessa informação. Por isso, ao longo dessa disciplina, nós vamos discutir 5 tópicos principais. Começando com essa aula, nós vamos discutir os mecanismos e indicadores de análise, vamos concentrar os nossos estudos em indicadores de curto prazo e também em indicadores de longo prazo, e além disso, nós vamos estudar a solvência das organizações, que é a capacidade de pagamento, a capacidade de honrar com suas obrigações financeiras, e vamos estudar também a alavancagem das empresas, tanto a alavancagem financeira quanto a alavancagem operacional. Para falar dessa aula de uma forma específica, eu chamo agora um resumo para ela. Então, nessa aula, nós vamos estudar quais são as principais demonstrações contábeis que são aplicadas, que são obrigatórias, que o contador precisa desenvolver. Nós vamos identificar também quais são os tipos de informações que podem ser extraídas dessas demonstrações contábeis. Vamos identificar os ajustes que são necessários quando nós queremos analisar a demonstração contábil. E, por fim, nós vamos tratar do assunto relacionado à análise horizontal e análise vertical das demonstrações contábeis. Eu desejo que você tenha uma excelente aula. Qualquer dúvida, encaminhe ela por meio do tutor. Haverão 2 momentos para que elas sejam respondidas e eu conto bastante com a sua participação. Demonstrações contábeis, informações qualitativas e quantitativas. Quais são as demonstrações contábeis que nós utilizamos para a análise das demonstrações? Quais são aquelas demonstrações contábeis que são a base fundamental que nós devemos utilizar para que a análise seja realizada? Quando nós falamos nesse assunto, existem 2 principais normativos a serem considerados. A Lei 6.404 de 76, a lei que rege as sociedades por ações, e também o CPC 26, apresentação das demonstrações contábeis. Esses 2 normativos determinam quais são as demonstrações contábeis obrigatórias para as empresas. Vamos agora ver de uma forma mais específica como a Lei 6.404 define essas demonstrações. Acompanhe na tela. No artigo 176 da Lei 6.404, nós temos o seguinte: ao final de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da empresa, ou seja, com base nos seus livros contábeis que foram registrados considerando a legislação societária. Então, com base nessa escrituração, as seguintes demonstrações serão levantadas: o balanço patrimonial, mostrando a situação patrimonial da empresa, a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, mostrando as movimentações que ocorreram em relação a esses grupos, a demonstração de resultado de exercício, a DRE, mostrando qual foi o lucro ou prejuízo da empresa naquele período, a demonstração dos fluxos de caixa, mostrando como o caixa da empresa se comportou em determinado período, e também, para aquelas empresas que são companhias abertas, a demonstração de valor adicionado, que é uma demonstração que tem o objetivo de mostrar a riqueza das empresas.
Essas demonstrações são demonstrações obrigatórias de acordo com a Lei 6.404, que servem para o usuário da informação contábil utilizá-las para ter informações e para poder tomar as suas decisões. E falando em usuário da demonstração, vamos estudar agora quais são os dois principais tipos de usuários que nós temos, os dois grandes grupos de usuário da demonstração contábil. Compreender isso é importante no contexto da análise para saber qual é o interesse de cada usuário e como esse usuário utiliza a informação contábil e quais são as técnicas de análise necessárias para cada tipo de usuário. Vamos a esse conteúdo. Existem dois principais tipos de usuário, aqueles que são chamados os externos e os internos. Falando primeiro dos usuários externos à empresa, são aqueles que estão fora da empresa. Nesse caso, nós temos os investidores, os credores por empréstimo, outros credores também que podem ocorrer, aqueles que são existentes ou que são potenciais. O objetivo desses usuários é identificar se eles devem ou não conceder um empréstimo para a empresa, se eles devem ou não tornar-se investidor dessa empresa no mercado de capitais. Normalmente, esses usuários, eles têm esses dois tipos principais de decisões. Existe um outro grande grupo de usuários que são chamados usuários internos da informação contábil, que são aqueles que estão dentro da empresa. Os gestores, os gerentes, os diretores, os proprietários e os tomadores de decisão de uma forma geral. Esse tipo de usuário, ele visa analisar o reflexo, tanto passado, quanto presente, quanto futuro, das decisões tomadas por eles. Em relação a esses dois grandes grupos de usuário, existe ainda uma outra diferença. O usuário interno, ele tem acesso a mais informações. O usuário interno, ele pode pedir relatórios para a contabilidade, relatórios customizados, específicos para a informação que ele precisa. Já o usuário externo, normalmente ele conta apenas com aquela informação que é divulgada pela empresa, aquela informação que é divulgada anualmente, de acordo com a legislação a qual a empresa está submetida. E diante dessas informações que são divulgadas pelas empresas, existem também dois tipos principais de informações que nós identificamos em uma demonstração contábil. São aquelas informações chamadas de caráter qualitativo e as informações de caráter quantitativo. Vamos entender as características de cada uma delas. A informação qualitativa, que está presente numa demonstração contábil, ela mostra quais são os elementos patrimoniais que uma empresa possui, de acordo com a natureza desses elementos. Por exemplo, no balanço patrimonial, se essa empresa tem estoques, se essa empresa tem imobilizado, se essa empresa tem empréstimos com terceiros, com instituições financeiras. Na DRE, nós verificamos qual é a receita que essa empresa gera, se ela tem receita não operacional, se ela tem um alto volume de despesas financeiras ou um volume de despesas financeiras considerável. E um outro tipo de informação que nós identificamos são aquelas de caráter qualitativo, que são elementos que atribuem quantidade, que atribuem valor a essa informação qualitativa aqui. Por exemplo, no caso do balanço patrimonial, nós temos a informação que essa empresa tem estoques. Então, qual é o valor desse estoque? É essa informação que a informação qualitativa apresenta. Na DRE, segue da mesma forma. A empresa tem receitas, qual é o total dessas receitas? Quais são os totais de custos que essa empresa obteve? Esses são os dois principais tipos de informação que nós identificamos em uma demonstração contábil. Vale uma ressalva aqui também, que a demonstração, uma das demonstrações ou um relatório que tem importantes informações também, é a nota explicativa. A nota explicativa contribui muito tanto para essas informações de caráter qualitativo quanto informações de caráter quantitativo. E por fim, nós temos algumas características previstas no CPC 00 que melhoram a informação contábil que é divulgada. Vamos ver quais são. São dois tipos principais. Aquelas que são fundamentais, que a informação contábil precisa ter para ser relevante,
que é a relevância propriamente dita e a representação fidedigna, aquela informação completa, neutra e livre de erro. E nós temos também a informação qualitativa, de melhoria, que é uma informação que melhora a informação contábil divulgada. Para a informação ser útil, ela precisa ser comparável com outra empresa ou com uma mesma empresa ao longo dos anos, ela precisa ter uma capacidade de verificação, aquela informação que é apresentada, eu preciso conseguir verificar se ela é realmente verdadeira, ela precisa ser apresentada no tempo certo e ela precisa ser compreensível aos usuários. Uma vez que a informação contábil divulgada lá nas demonstrações contábeis apresentam essas características, elas se tornam muito mais úteis para o usuário, para o tomador de decisão. A informação precisa ter fundamentalmente a característica de ser relevante, ou seja, de realmente influenciar a tomada de decisão, e de ser apresentada de forma fidedigna, ou seja, verdadeira, completa, neutra, sem nenhum erro na sua elaboração. Balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. Quando nós falamos em analisar as demonstrações contábeis, existem diversas demonstrações que são divulgadas pelas empresas, mas 4 são fundamentais no processo de análise. A primeira delas é o balanço patrimonial, seguido pela demonstração de resultado de exercício, e na sequência a demonstração do fluxo de caixa e a demonstração de valor adicionado são outras demonstrações fundamentais para o processo de análise. Essas informações que serão vistas agora demonstram informações muito importantes da empresa. O balanço patrimonial demonstra uma visão holística da empresa, demonstra como a empresa é de um modo geral, todos os bens, todos os direitos e todas as obrigações que a empresa possui. Por isso, vamos dedicar agora o nosso momento de estudo ao balanço patrimonial. Vamos ver as principais características dessa demonstração. Bom, primeiro, o balanço patrimonial é uma demonstração estática. Ela é apresentada em 31/12, normalmente, e ela demonstra como a empresa está nessa data aqui. Nessa data, como está a situação da empresa. Por isso, nós dizemos que é uma posição estática. Diferente da demonstração do resultado, que vai demonstrar tudo aquilo que aconteceu na empresa ao longo de um determinado período. Ela apresenta o aspecto patrimonial da entidade. Então, todos os bens, todos os direitos e todas as obrigações da empresa estão apresentadas no balanço patrimonial. Nós vemos tudo aquilo que a empresa possui. Ela apresenta as diferenças na estrutura patrimonial da empresa, como está essa estrutura patrimonial. Apresenta também o aspecto financeiro da entidade, pois todos os recursos financeiros que a empresa dispõe, assim como as obrigações financeiras que a empresa tem, estão aqui contidas no balanço patrimonial. Ela fornece uma visão holística da entidade, como eu mencionei anteriormente, porque ela permite ver a entidade como um todo, quais são todos aqueles elementos que a entidade possui. E, por fim, ela possibilita uma avaliação histórica da entidade. E isso aqui, do ponto de vista de análise, é fundamental. Quando nós falamos em avaliação histórica, estamos nos referindo a avaliar como a empresa foi se desenvolvendo e foi mudando o seu patrimônio ao longo dos períodos, ao longo dos anos. Essa análise é fundamental para identificar qual é a projeção futura para essa empresa. Uma vez que nós olhamos para o passado da empresa, através dessa comparação histórica que o balanço patrimonial permite, nós conseguimos ter alguns indicativos bastante seguros de como a empresa vai se comportar no futuro, quais serão os próximos eventos e a movimentação patrimonial que vai ocorrer em relação a essa organização. Vamos ver agora como é a estrutura do balanço patrimonial, como ele se compõe. Então, o balanço patrimonial, ele tem as suas respectivas contas classificadas em grupos. E existem 5 grandes grupos no balanço patrimonial: o ativo circulante, o ativo não circulante,
o passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido. E esses grupos eles são ordenados de acordo com uma lógica. Então, em função do grau de liquidez, é ordenado o ativo da empresa. O que isso quer dizer? Aqueles bens que a empresa possui, que mais rapidamente vão se transformar em dinheiro, mais altos eles vão aparecer aqui na demonstração do balanço patrimonial lá no ativo. E aqueles que mais demorarem para se transformar em dinheiro, mais embaixo eles estão aqui na demonstração do balanço patrimonial dentro do ativo. E em relação à exigibilidade, no que diz respeito ao passivo da empresa. Novamente, o que isso quer dizer? Aquelas contas que vencem primeiro são apresentadas no topo do passivo. E aquelas que vencem por último são apresentadas aqui mais embaixo. Essa é a ordem e a forma como o balanço patrimonial é estruturado. E no balanço patrimonial, nós temos a informação de tudo que a empresa possui. Ao longo de um ano, a empresa usa todos esses bens que ela possui na sua atividade, no seu exercício da sua atividade. E existe uma demonstração que vai dizer qual foi o resultado gerado a partir dessa utilização do balanço patrimonial. Então, de acordo com tudo aquilo que a empresa tem, os seus bens, os seus direitos, também as suas dívidas, o que ela consegue fazer, qual o resultado ela gera. Isso é mostrado pela demonstração do resultado do exercício. Além dessa característica, existem algumas outras que nós vamos ver nesse momento. Então, a demonstração do resultado do exercício, a DRE, ela fornece uma visão dos resultados em um espaço de tempo, com independência entre os períodos. Então, se eu analiso um período, na DRE é só aquele período que eu estou vendo, diferente do balanço patrimonial, que tem informações acumuladas. A DRE, ela fornece uma visão dos esforços na obtenção do resultado. Ou seja, a empresa ela tem os seus bens e os seus direitos lá no seu balanço patrimonial. Com o esforço que ela faz, ela gera resultado. Com o esforço que ela faz com esses bens que ela possui, ela vai obter um resultado. E a demonstração que vai mostrar esse resultado é a DRE. Ela é apresentada de forma dedutiva, ou seja, das receitas nós deduzimos os custos e as despesas. E a DRE ela pode ser vista como uma demonstração de resultado que visa apresentar a utilização dos elementos descritos no balanço patrimonial. Então, como a empresa utilizou aqueles elementos que estão lá no balanço, o resultado dessa utilização é apresentado na DRE. E as informações são de um período, normalmente um ano, com absoluta independência entre os períodos. Ao final de um período, a demonstração é zerada, o resultado é colocado no patrimônio líquido da empresa e começa-se uma nova DRE no ano seguinte. Vamos ver a estrutura da DRE. As informações elas são apresentadas ordenadas de acordo com a relação que elas têm com a atividade operacional da empresa. Então, no ponto mais alto, nós temos a receita, que é o que mais está relacionado com a atividade da empresa. Se a empresa vende mercadorias, ela gera receita pela venda de mercadorias. E a partir disso, vão sendo feitas deduções ou acréscimos, caso tenha alguma receita extraordinária, como receita financeira ou receita não operacional. E, por fim, nós chegamos ao resultado líquido do período. Essas duas demonstrações são as demonstrações principais na análise, no processo de análise das demonstrações contábeis, além, é claro, da demonstração de fluxo de caixa e da demonstração do valor adicionado. Com o balanço patrimonial e com a demonstração de resultado de exercício, nós já conseguimos fazer uma análise muito aprofundada e muito rica em informações, considerando aquilo que essas duas demonstrações contábeis nos apresentam. Demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do valor adicionado. O fluxo de caixa de uma empresa é fundamental para que ela possa compreender qual é a sua geração de caixa. E o caixa de uma empresa é um aspecto essencial na sua atividade.
Imagine, por exemplo, uma empresa que tem um lucro muito alto, mas não consegue transformar esse lucro em caixa. Essa empresa passa por um sério problema. Imagine você, na condição de funcionário dessa empresa, um dia o seu patrão chega para realizar o seu pagamento e fala, olha, eu não vou poder fazer o seu pagamento em dinheiro, eu posso fazer em lucro? Então tem aqui um papel dizendo que eu tive lucro, está aqui o seu pagamento. Eu imagino que você ficaria bastante frustrado nessa situação. Você espera receber dinheiro da empresa, o fornecedor espera receber dinheiro. Então, por isso, a geração de caixa de uma empresa é tão importante. E nós temos uma demonstração contábil que mostra como foi essa geração de caixa e o consumo desse caixa também, que é justamente a DFC, Demonstração dos Fluxos de Caixa. Vamos ver como funciona essa demonstração. Ela é uma demonstração dinâmica, bastante parecida com a DRE, com a diferença que aqui nós estamos falando de fluxo de caixa. E essa demonstração ela vai mostrar qual foi a origem do dinheiro, ou seja, como o dinheiro entrou na empresa e também como esse dinheiro foi destinado, como esse dinheiro saiu da empresa. Essa demonstração ela é necessária para as decisões econômicas que são tomadas pelos usuários, que avaliam a capacidade da entidade em gerar caixa. Essa é uma informação muito importante. Uma vez que se vê a capacidade de geração de caixa da empresa, se vê como ela está em relação aos seus pagamentos, em relação à sua saúde financeira. Passando para a estrutura dessas demonstrações, ela apresenta o caixa consumido e gerado pela empresa em 3 atividades principais. São as atividades operacionais, aquelas que estão relacionadas com a atividade fim da empresa, por exemplo, as vendas recebidas que a empresa tem. Aquelas atividades de investimento, que são variações ocorridas no ativo não circulante, ou seja, um aumento nos investimentos que a empresa tem ou uma diminuição em relação a esses investimentos. E atividades de financiamento, que é o relacionamento que a empresa tem com credores financeiros, que emprestam dinheiro para ela, ou com seus investidores e proprietários, que aportam dinheiro na empresa por meio do capital social, fazendo com que ela inicie suas atividades. Outro ponto importante dessa demonstração é que no balanço patrimonial nós temos lá a conta de caixa e equivalente de caixa no ativo da empresa. Essa conta apresenta um saldo em 2018 e um saldo em 2019. E há uma variação em relação a um saldo e outro. Será a DFC, Demonstração dos Fluxos de Caixa, que vai explicar como essa variação aqui ocorreu. O que ocorreu na empresa para que o caixa saísse de 180 mil e passasse a 250 mil. Essas são as informações apresentadas na DFC, divididas nesses 3 grandes grupos de atividades que a empresa tem. E essa informação é fundamental, porque é o caixa que vai dizer a capacidade de pagamento da empresa. Tudo que a empresa tem, o funcionamento normal da empresa, depende do caixa. O dinheiro é o combustível para que uma empresa funcione, para que todos os mecanismos da empresa funcionem. Os funcionários são pagos com dinheiro, os fornecedores são pagos com dinheiro, os impostos são pagos com dinheiro. Então a empresa precisa ter geração de caixa e a DFC é específica para mostrar como essa demonstração, como essa geração ocorreu. Mas não somente, a empresa também precisa gerar riqueza, a empresa precisa gerar um valor adicionado, ela precisa acrescentar benefícios aos seus interessados e às pessoas que se relacionam com ela. E para mostrar a criação e a distribuição de riqueza de uma empresa, nós temos a DVA, Demonstração do Valor Adicionado. Vamos ver essa demonstração. Então, a DVA, ela proporciona aos usuários da demonstração contábil informação relativa à riqueza criada pela entidade em determinado período e também a forma como essa riqueza foi distribuída. E qual é o conceito de valor adicionado? Qual é o conceito dessa riqueza? Então, o valor adicionado representa a riqueza criada pela empresa, que de forma geral é medida pela diferença entre o valor das compras, ou melhor, o valor das vendas e os insumos adquiridos de terceiros. Então, a diferença, aquilo que a empresa efetivamente agrega ao valor de um determinado produto, é o seu valor adicionado.
E a demonstração de valor adicionado, ela não vem evidenciar apenas essa informação. Ela não demonstra apenas como foi gerada a riqueza da empresa, mas ela mostra também como essa riqueza foi distribuída. E aí está a grande relevância dessa demonstração. Os empregados de uma empresa, o governo ou até mesmo os seus acionistas, quando querem compreender como a empresa reparte a fatia do bolo da riqueza que ela gera, é por meio da DVA que nós temos essa informação. Vamos ver para quem é destinada essa riqueza e como essa apresentação ocorre. Então, essa distribuição da riqueza que a empresa gera, ela deve ser detalhada, de acordo com o CPC 09, minimamente nesses usuários, nesses interessados. Então, os seus empregados, o pessoal e os encargos que esses empregados recebem, também o governo, em relação aos impostos, taxas e contribuições, terceiros, que recebem juros e aluguéis criados dessa riqueza gerada pela empresa, e, por fim, os proprietários dessa empresa, que são remunerados, que recebem essa riqueza criada da empresa por meio de juros sobre capital próprio, por meio de dividendos, que são distribuições de lucros, e por meio de lucros retidos ou prejuízos do exercício, que também pertencem aos sócios e são incorporados ao patrimônio líquido. Essas duas demonstrações, a demonstração do fluxo de caixa e a demonstração do valor adicionado, quando analisadas em conjunto com o balanço patrimonial e com a demonstração do resultado de exercício, formam um conjunto de demonstrações que, na análise, fornece informações muito úteis para que se possa tomar boas decisões financeiras, tanto decisões relacionadas ao fornecimento de dinheiro da empresa, por exemplo, um credor, um banco que deseja realizar um empréstimo para a empresa, essas informações são muito úteis. Quanto o investidor, uma pessoa que pretende colocar dinheiro na empresa e obter um retorno a partir desse dinheiro, essas demonstrações contábeis, quando analisadas, também permitem que essa decisão seja tomada com muito embasamento e possa ser muito mais acertada. Análise qualitativa e quantitativa das demonstrações contábeis. Resolução de situação-problema. Chegamos ao momento de resolver uma situação-problema nessa aula e o objetivo dessa situação-problema é demonstrar como as informações qualitativas e quantitativas, que são apresentadas diretamente nas demonstrações contábeis, como essas informações podem auxiliar a análise das demonstrações e já apresentar alguns indicadores úteis para que essa análise possa ser realizada. Mas primeiro é preciso compreender em qual contexto essa situação-problema vai se desenvolver. Vamos a esse contexto. Então, considere que você trabalha na empresa DRW Consultoria de Investimentos. E o seu trabalho consiste na análise das demonstrações contábeis para investidores. No mercado de capitais, nesse mundo dos investidores, essa análise, a análise das demonstrações, ela é chamada de análise fundamentalista. Analisar os fundamentos de uma empresa para ver se eles são sólidos para que se invista nela ou não. E você trabalha fazendo essa análise para investidores que desejam aplicar recursos no mercado de capitais, na Bolsa de Valores. E um determinado investidor solicitou os seus serviços a fim de que você o ajudasse a escolher uma empresa entre duas possibilidades. Então, nós temos duas possibilidades de investimento. Esse investidor pretende investir em uma delas e é apresentado a seguir o balanço patrimonial dessas duas empresas e você precisa orientá-lo em relação a essa decisão. Então, esse é o contexto em que vai se desenvolver essa situação-problema. Você trabalha como investidor, ou melhor, você trabalha como analista para investidores e você precisa orientar um determinado investidor a investir ou não em uma das duas empresas que serão apresentadas a seguir. Serão vistos o balanço patrimonial dessa empresa. Nesse momento, nós não vamos trabalhar ainda com os indicadores de análise das demonstrações. Nós vamos olhar apenas para as demonstrações
e com os conhecimentos que nós já adquirimos até aqui, vamos ver quais indícios nós temos que a empresa está numa boa situação ou numa situação um pouco desconfortável. Vamos ao primeiro balanço patrimonial. Então, a empresa Tempestade é a primeira empresa que nós vamos analisar nesse momento. Repare que essa empresa tem um total de ativo de 120 mil, um passivo de 120 mil e um patrimônio líquido no total de 10.500. Mas observe a seguinte situação, aqui no lado do ativo dessa empresa, nós podemos ver que a conta mais representativa dessa empresa é a conta de estoques. Ela tem 50 mil de estoques em um ativo total de 120 mil. Além disso, nós podemos observar também que a empresa tem a maior parte do seu capital colocado em ativo circulante, 97.500 é ativo circulante, apenas 22.500 é ativo não circulante. E essa empresa tem um alto valor de clientes a receber também. Com esses indícios, nós podemos identificar essa empresa como sendo uma empresa de caráter comercial. Alto valor de estoques, alto valor de clientes a receber, fornecedores, aqui também no passivo nós temos que é um valor alto. Com essas informações nós já vemos que é uma empresa de caráter comercial. Por que comercial? Empresas de serviço não têm estoques altos. Normalmente empresas de serviço têm salários a pagar alto. A maior despesa de uma empresa de serviço normalmente são os salários dos colaboradores. Não é uma empresa industrial porque o imobilizado dessa empresa representa pouco aqui em relação ao seu ativo total. Então, o imobilizado em uma empresa industrial costuma ter uma representatividade bem mais significativa. Agora vamos ver a quantidade de dinheiro que essa empresa tem, ou a quantidade de recursos que essa empresa tem aqui no seu ativo circulante. Ela tem um total de 97 mil de recursos em ativo circulante, só que no seu passivo ela tem um total de 107 mil de obrigações a serem pagas no passivo circulante dessa empresa. Com essas informações, o que nós podemos identificar? Essa empresa ela tem mais dívidas no seu curto prazo a serem pagas do que recursos no seu curto prazo a serem recebidos. E um outro problema essa empresa enfrenta também nesse mesmo sentido. Ela tem um estoque muito alto. Com o estoque, ela não consegue pagar o seu fornecedor, ela não consegue pagar os seus salários. Ela vai precisar converter esse estoque em caixa para depois realizar esses pagamentos. Então, nós vemos aqui uma empresa em uma situação um pouco delicada por esses indicadores. Vamos analisar agora a outra empresa. A empresa Borrasca é outra empresa que nós vamos analisar. Essa empresa tem o mesmo valor de ativo e passivo, 120 mil, da empresa anterior. Essa empresa tem um total de patrimônio líquido também no mesmo valor de 10.500. Só que essa empresa, ela tem um estoque também um pouco significativo, mas é um valor de estoque baixo. A conta mais representativa no ativo dessa empresa é o seu imobilizado, no total de 80 mil. O que nós podemos identificar com isso? Que trata-se de uma empresa de caráter industrial, um imobilizado alto, um estoque também, ela possui um estoque, tem um estoque representativo, só que ela está numa situação confortável, porque nós vemos que esse imobilizado aqui, ele está sendo financiado com empréstimos de longo prazo. E o ideal é que ocorra dessa forma. Empréstimos de longo prazo financiam recursos de longo prazo. Será usado no longo prazo, é financiado no longo prazo. E essa empresa, ela tem um total de ativo circulante maior que o total de passivo circulante, ou seja, ela tem mais recursos a serem recebidos do que obrigações a serem pagas e a maioria desses recursos estão no seu caixa. Vamos a algumas considerações pontuais aqui sobre essas empresas. Então, as duas empresas têm o mesmo valor de PL e ativo total. A empresa Tempestade, ela apresenta características do setor comercial. Alto valor de estoque, pouco imobilizado, alto valor de fornecedores. A empresa Borrasca apresenta características de indústria. Empréstimo alto, imobilizado alto e empréstimos de longo prazo também num valor alto.
Já a empresa tempestade, ela pode apresentar problemas de liquidez no futuro, pois as obrigações de curto prazo são maiores do que os recursos que ela possui no seu curto prazo. Porém, a outra empresa está em situação inversa. Então, essa demonstração, ou melhor, essa situação-problema, possibilitou que nós identificássemos, só com as informações que nós vimos até agora, diversos indicadores de análise das demonstrações, de forma mais específica do balanço, que vão conduzindo a tomar decisões mais acertadas, nesse caso, para realizar um investimento. E os diversos indicadores que nós vamos aprender ainda vão todos convergir para contribuir para essa decisão de tomar um empréstimo, de conceder um empréstimo, de realizar um investimento ou não, e as demais decisões que os usuários das informações contábeis costumam tomar. O tipo de usuário, interno ou externo, influencia na forma como a análise das demonstrações é realizada? Chegamos ao momento de interação dessa aula. Enquanto eu verifico as questões que foram encaminhadas por você, eu penso que você reflita um pouco sobre esse ponto que eu coloquei, comente a sua participação. Em instantes eu volto para responder as questões e dar continuidade à segunda parte da nossa aula. Vamos responder as questões que foram encaminhadas. Então, São Bernardo do Campo coloca o seguinte: professor, o que significa passivo a descoberto e quando acontece? O passivo a descoberto é aquela situação em que a empresa tem mais dívidas do que um total de recursos no seu ativo. Então, o seu passivo é maior do que o total de ativos e, dessa forma, o patrimônio líquido fica negativo, porque uma das formas de chegar ao patrimônio líquido é ativo menos passivo igual ao patrimônio líquido. Se o passivo for maior, o patrimônio líquido da empresa vai ficar negativo. Então, é aquela situação em que a empresa está numa situação muito difícil, em que ela tem mais dívidas a serem pagas do que recursos para pagar essas dívidas, considerando o total do seu ativo. Então, ainda que a empresa venda todo o seu imobilizado, ainda que a empresa acabe com todos os seus investimentos de longo prazo, mesmo nessa circunstância, ela não vai conseguir pagar o total de dívidas que ela possui. Considerando as participações, então Querência comenta que achamos que sim, que o tipo de usuário possui acesso à informação referente à rotina da empresa e o usuário externo vai se atentar somente às demonstrações contábeis que foram apresentadas. Então esse é um ponto realmente verdadeiro. O tipo de usuário influencia na análise das demonstrações, porque o usuário interno tem mais acesso a informações do que o usuário externo. Mas existe também um outro ponto que faz com que haja uma diferença entre esses dois tipos de usuário. É o fato de que existem decisões diferentes a serem tomadas.
Então, o usuário interno, ele quer analisar a sua decisão. Se ele decidiu comprar mais estoque, qual foi o efeito na demonstração contábil? Já o usuário externo, se for um investidor, ele quer colocar dinheiro na empresa e espera ter um retorno com isso. Então, o tipo de informação, ou melhor, o tipo de análise varia de acordo com o usuário, porque o tipo de decisão a ser tomada também é diferente de um usuário para outro. Então, esse é um ponto que também faz com que haja uma diferença na análise de acordo com o usuário da demonstração. Reclassificações e ajustes para a análise das demonstrações. Para analisar uma demonstração contábil, nós devemos fazer alguns ajustes que melhoram essa informação para ser analisada. Existem diversos ajustes que são necessários. 3 são os principais. O primeiro deles é o ajuste relacionado à inflação. O outro é o ajuste relacionado à conta de estoques e também um ajuste relacionado às partes relacionadas. É bom lembrar que não existe uma lei que determine como a análise das demonstrações deve ser feita. Não existe nenhum manual a ser seguido, existe uma literatura vasta, livros importantes, mas não existe uma regra, como existem as regras tributárias, por exemplo. Então, na análise, nós fazemos a análise de acordo com aquilo que é a necessidade informacional e não necessariamente de acordo com aquilo que é a legislação pertinente. Por isso, alguns ajustes podem ser feitos na demonstração contábil, que foi elaborada de acordo com as regras societárias, para transformar essa demonstração contábil em um demonstrativo melhor de ser analisado. E existem diversos motivos, além desses 3 que eu mencionei. Vamos ver quais são mais alguns motivos que levam a ajustes nas demonstrações contábeis. Então, aquelas informações que se deseja obter. Se eu quero obter uma informação acerca da atividade operacional da empresa ou acerca da sua liquidez, dependendo da informação, existe um ajuste ou outro que pode ser necessário. Um ajuste bastante comum é relacionado à conta de duplicatas descontadas. De acordo com a legislação societária, de acordo com as regras societárias, duplicata descontada aparece no ativo como conta redutora de duplicatas a receber. Para a análise, essa conta é reclassificada para o passivo da empresa e aparece como uma forma de financiamento. Então, esses são os motivos. Também imprecisão em dados. Existe uma demonstração contábil publicada e eu vejo que a provisão para devedores duvidosos, ela é maior do que deveria ser ou ela está menor, está subavaliada. Então, eu posso também considerar uma provisão mais adequada para analisar bem a demonstração. A correção inflacionária, então a inflação é um ponto muito importante também na análise. Mudanças macroeconômicas, como uma crise econômica. Imagine uma empresa que divulgou o seu balanço patrimonial em 31/12 de 2020, por exemplo, e em 2021 essa empresa passou por uma grave crise econômica. Essa demonstração de 2020 ela já não é mais tão relevante. Então, eu posso fazer ajustes ali para melhorar a informação que foi publicada. A descontinuidade da entidade. Então, se uma empresa pretende fechar as portas e vender o seu ativo, eu posso reclassificar esse ativo a valores de venda para realizar a análise das demonstrações. Se eu tenho algum bem lá no meu imobilizado, por exemplo, ou no meu estoque que está obsoleto, que está inoperante ou que está superavaliado, eu ajusto esse valor para que a análise seja mais verdadeira. E se eu tenho alguma estimativa ou alguma projeção que é mais confiável, eu posso analisar as demonstrações em relação ao futuro também, ver o que vai acontecer na empresa no futuro, projetando as informações de acordo com aquelas demonstrações que já foram obtidas. Só que existem 3 pontos que são cruciais na demonstração contábil que precisam ser ajustados em praticamente todas as circunstâncias em que eles realmente influenciam a demonstração. O primeiro deles é a inflação. Vamos compreender a inflação e vamos ver o problema que ela é na demonstração contábil. Então, quando a economia está em uma situação hiperinflacionária, o CPC 42 ele vai colocar o seguinte: nessa circunstância,
O balanço patrimonial e a demonstração do resultado apresentado, sem atualização monetária, eles não são úteis. Eles não têm utilidade para análise, não têm utilidade informacional. Nessa circunstância, é preciso corrigir a inflação. Mas mesmo naquela circunstância em que não há uma grave inflação atingindo a economia do país, uma pequena inflação também pode ser muito prejudicial para a análise. Por exemplo, veja o que diz o professor Eliseu Martins. É um absurdo registrarmos hoje, na moeda de hoje, o valor de uma venda a ser recebida por esse mesmo montante pré-fixado daqui a 20 dias, sabendo que esse valor no recebimento terá uma capacidade aquisitiva diminuída. Então, esse é um exemplo que ilustra bem essa situação da inflação. A inflação ela diminui o poder de compra da moeda. Se eu realizo uma venda hoje a R$100 para receber daqui a 20 dias, o que eu vou conseguir comprar daqui a 20 dias com R$100 não é a mesma quantidade de coisas que eu consigo comprar hoje. A inflação, nesse período, por menor que seja, ela vai diminuir em algum grau o meu poder de compra, o poder de compra da moeda. Então, por isso, é necessário realizar ajustes em relação à inflação para que a demonstração contábil seja analisada de uma forma mais adequada. Outro ponto importante são os estoques. Os estoques eles podem ser avaliados por diferentes métodos. E dependendo da informação que eu quero obter na análise, eu preciso reclassificar o estoque de um modo ou de outro para atender melhor a minha necessidade. Vamos ver os estoques. Então, os estoques eles podem estar avaliados, eles podem ser avaliados para fins gerenciais ou societários por diferentes métodos. E isso precisa ser levado em conta, é preciso entender isso. O estoque ele pode ser avaliado, o estoque avaliado pelo custo de aquisição, por exemplo, ele pode não refletir o valor real daquele bem que está lá no estoque, na data em que eu estou realizando a análise. Isso pode ocorrer por dois motivos. O valor pode ser maior, aquele bem pode ser mais valioso hoje, e por isso eu posso ter um valor maior em relação a ele, ou aquele bem pode estar obsoleto, e o valor desse estoque vai ser menor do que efetivamente é o que está registrado. E por fim, nós temos ajustes relacionados a transações com partes relacionadas. Nesse caso, os ativos ou os passivos, que são advindos de transações com partes relacionadas, eles podem ser reclassificados de não circulante para circulante ou o contrário, dependendo da circunstância e do objetivo da análise. E nós temos um exemplo aqui. Foi publicado pela revista Capital Aberto a seguinte chamada para essa notícia. Minoritários reclamam de operações incomuns entre Smiles e Gol. Na visão deles, a compra antecipada de passagens favorece a controladora, lembrando que a controladora da Smiles é a Gol, em detrimento da empresa de fidelidade e de seus outros acionistas. A empresa de fidelidade, nesse caso aqui, é a Smiles. O que ocorreu nessa situação? Uma transação em partes relacionadas influenciou de forma muito significativa o balanço da empresa controlada em detrimento da controladora. E essa seria uma informação importante de ter sido considerada, da demonstração ter sido ajustada para levar isso em conta, para refletir uma situação mais verdadeira em relação ao balanço patrimonial. O usuário interno tem muitas condições de fazer esses ajustes, porque ele sabe o que vai acontecer e ele sabe que essas relações com partes relacionadas podem mudar ou podem ser exigidas antes, dependendo de circunstâncias internas da empresa. Análise horizontal. Começamos nesse momento a estudar de forma específica indicadores de análise das demonstrações contábeis. O primeiro indicador que nós vamos analisar nesse momento, e vamos compreender o seu funcionamento, o seu cálculo e a sua utilidade, é a análise horizontal, que se caracteriza principalmente em analisar como estão evoluindo as contas da empresa ao longo dos anos. Então, de 2019 para 2020, de 2020 para 2021, qual é a evolução das contas que a empresa possui
como está ocorrendo essa evolução, quais são as tendências que nós podemos identificar. É essas mudanças de um ano para o outro que a análise horizontal mostra. Vamos ver os conceitos aqui dessa análise. Por ter essa característica, é uma análise temporal, é uma análise que visa verificar a evolução das contas individuais e também das contas dos grupos, nos quais as contas individuais pertencem, por meio de índices. Ela tem por objetivo demonstrar o crescimento ou a queda ocorrida nos itens que constituem as demonstrações contábeis, ao longo de períodos consecutivos. Como mencionado, é um processo de análise temporal para contas individuais ou para contas de grupo. Por exemplo, nós temos lá no balanço patrimonial os valores de caixa e equivalentes de caixa e duplicatas a receber nos anos de 2018 e 2019. Em 2018, o caixa dessa empresa era de 1.025. Em 2019, era de 1.500. Qual foi essa variação? Qual foi o percentual em que essa variação ocorreu? A mesma coisa para duplicatas a receber. É isso que a análise horizontal vai demonstrar. Em um ano, eu tinha um valor de contas a receber e no outro ano eu tinha um outro valor. Qual foi a evolução? Esse saldo dessa conta diminuiu ou cresceu? E realizando essa análise, eu tenho diversas informações e eu consigo tirar diversas conclusões acerca do funcionamento da empresa, de quais são as prioridades da empresa e de como a empresa realiza as suas atividades de um modo geral. Por exemplo, um aumento no contas a receber e uma diminuição no caixa de um ano para o outro é um indicativo de que a empresa está realizando mais vendas à vista e menos vendas a prazo. O contrário também é verdadeiro. E para isso, para compreender essas questões e para ver essas análises, é importante saber como calcular a análise horizontal. Vamos a isso agora. Para calcular a análise horizontal, nós temos a seguinte fórmula. Nós consideramos a rúbrica atual, ou o valor da conta atual, dividido pelo valor da conta anterior, menos 1 vezes 100. Aqui vale uma ressalva que alguns outros autores colocam essa fórmula desconsiderando esse menos 1 aqui, e daí a análise é diferente. Mas a análise que nós vamos fazer considera aqui essa fórmula apresentada. Só para que vocês saibam que existem outras possibilidades também, dependendo do autor. Então, no caso da conta de caixa e duplicatas que nós já apresentamos, para calcular a análise horizontal dessa conta, fazemos da seguinte forma. Qual que é a rúbrica atual de caixa? É 1.500. Qual que é o valor da conta anterior? Como mostra a fórmula aqui. É 1.025. 1.500 divididos por 1.025 menos 1 vezes 100, nós identificamos que houve uma variação positiva de 46,34% de um ano para o outro. Então, de 2018 para 2019, a conta de caixa dessa empresa aumentou nesse total aqui. Outro ponto importante, a mesma coisa seria aplicado aqui para a conta de duplicatas a receber. Realizando o mesmo cálculo, considerando a fórmula, nós vemos que nesse caso de duplicatas a receber, houve uma redução de 2018 para 2019, no percentual de 34,33%. E a análise seria apresentada dessa forma aqui. Dessa forma, nós teríamos a apresentação. Houve um aumento de 46% na conta de caixa, houve uma redução de duplicatas a receber de 34%. Um ponto importante a ser considerado é que toda vez que nós realizamos uma análise, existem alguns cuidados que precisam ser tomados, algumas ressalvas importantes de serem feitas para que o usuário dessa informação não tome decisões equivocadas. Vamos a essas ressalvas, vamos a esses pontos de cuidado, ou melhor, antes disso, vamos ver quais são as funções da análise horizontal e, na sequência, vamos ver os cuidados a serem tomados. Então, tratando agora das funções que a análise horizontal tem. A primeira delas é acompanhar a evolução das contas ao longo dos períodos. Na sequência, uma outra função importante é fazer inferências sobre as transações da empresa. Por exemplo,
como eu mencionei antes, se a empresa faz mais venda à vista, faz mais venda a prazo. Evidenciar tendências de evolução da entidade, como ela vai se comportar no futuro, onde ela realiza mais investimentos no seu ativo, identificar o que no patrimônio dela é o mais importante e também identificar onde ela capta mais recursos lá no seu passivo. E passamos agora para compreender os cuidados que precisam ser tomados, agora sim, em relação à análise horizontal. Então, existem 3 cuidados aqui relacionados aos efeitos inflacionários, efeitos cambiais, que são efeitos na variação de moeda, e equívocos na comparação entre anos. Por exemplo, vejamos esse exemplo aqui nessa conta de estoques. Essa empresa tinha um total de 1.500 em 2017, de 750 de estoque em 2018 e de 1.125 em 2019. De 2017 para 2018, houve uma redução de 50% no estoque. A análise horizontal mostra isso. De 2018 para 2019, houve um aumento de 50% no estoque. Só que, analisando só a análise horizontal aqui, diminuiu 50, aumentou 50, então voltou ao mesmo índice. Não é verdade. Em 2017 era 1.500 e terminou em 2019 com 1.125. Então, esse é um cuidado importante. Outro cuidado diz respeito às bases de comparação. Por exemplo, nesse caso de clientes nacionais e clientes internacionais. Clientes nacionais era 2.000, passou a ser 2.100. Clientes internacionais era 1.000, passou a ser 1.100. A análise horizontal mostra que a variação de um foi de 5% e do outro foi de 10%. Só que a variação nominal foi a mesma. Os 2 tipos de cliente aumentaram o valor de 100 mil ou 100 reais e de um ano para o outro. Então, esse é um outro ponto de análise importante que precisa ser tomado bastante cuidado quando nós realizamos essa análise e apresentamos para aquele que vai tomar decisão com base nela. Análise vertical. A análise vertical das demonstrações contábeis é um outro processo de análise, um outro indicador de análise que deve ser feito em conjunto com a análise horizontal. Enquanto a análise horizontal mostra a evolução das contas de um ano para o outro, a análise vertical ela mostra a representatividade de uma conta em relação ao grupo ao qual ela pertence. Então, quanto o caixa representa em relação ao ativo total, o quanto os estoques representam em relação ao ativo total. É essa análise que a análise vertical vem trazer. Um ponto importante aqui é que a análise vertical ela tem o objetivo principal de mostrar a importância de uma conta em relação ao grupo de contas semelhantes a ela. Além dessas características, existem também algumas outras. Vamos ver mais alguns pontos relacionados a essa análise. Então, é uma análise realizada mediante a extração de relacionamentos percentuais entre itens pertencentes à demonstração financeira de um mesmo período. Além desse ponto, ela tem o objetivo de evidenciar a participação de cada elemento em relação ao todo, ou seja, em relação ao valor total do grupo ao qual ele pertence. O caixa, o quanto o caixa representa do ativo total. Ou fornecedores, o quanto fornecedores representa do passivo total. E por fim, a análise vertical mostra a representatividade de elementos patrimoniais ou de resultado, podendo também ser aplicado às outras demonstrações. Então, no caso da demonstração de resultado de exercício, nós vemos como as demais contas se comportam em relação ao total de receitas. E tanto a análise vertical quanto a análise horizontal podem ser aplicadas às demais demonstrações. Vamos ver o cálculo da análise vertical. A fórmula da análise vertical é essa aqui, em que nós consideramos a rúbrica individual, ou também chamado de conta individual, dividido pela conta total vezes 100. Então, se eu quero saber qual é a representatividade de caixa e equivalentes de caixa em relação ao ativo total dessa empresa,
O caixa e equivalentes de caixa é R$ 1.000 aqui nesse caso, que representa a rúbrica individual. O ativo, que representa a rúbrica total, a conta total, é no total de 2.900. Vezes 100, nós vemos que a representatividade de caixa e equivalentes de caixa, nesse caso, é de 34,48% em relação ao ativo. Então, o caixa representa 34% do ativo total dessa empresa. E para as demais contas aqui do ativo, nós realizamos o mesmo cálculo, por exemplo, aplicações financeiras, a rúbrica individual é 500, o valor do ativo é o mesmo, 2.900, 500 divididos por 2.900 vezes 100, nós temos que a conta de aplicações financeiras representa 17% aqui do ativo total dessa empresa. Então, essa análise, ela vem identificar qual é o elemento mais importante no grupo do qual essa conta pertence. E isso é muito relevante para compreender o que é mais importante para aquela empresa. Então, se eu identifico em uma empresa que o seu ativo imobilizado é muito relevante, eu preciso ter uma atenção especial em relação a esse ativo imobilizado. Eu vou lá na nota explicativa, vou ver como esse ativo imobilizado foi constituído, porque ele é muito importante para aquela empresa. A empresa precisa de um alto valor de imobilizado para funcionar, porque ele é muito representativo no seu ativo total, e dessa forma é um item de mais atenção, um item a ser mais bem visto e ou melhor, visto com mais detalhes em relação à demonstração dessa empresa. Vamos ver agora quais são as funções da análise vertical. Essa análise, ela permite acompanhar a representatividade das contas em relação ao grupo no qual elas pertencem. Então, qual é a representatividade da conta? O quanto aquela conta é importante no grupo no qual ela pertence. Permite fazer inferências sobre a estrutura patrimonial da empresa. Então, naquela empresa, naquele patrimônio, como é formada essa estrutura? A empresa tem mais dinheiro, a empresa tem mais máquinas, a empresa tem mais estoque, qual que é a estrutura desse patrimônio? Ela evidencia também as tendências estratégicas da empresa. Por exemplo, uma empresa em que contas a receber de clientes vem aumentando muito ao longo dos anos. Então, essa empresa está com uma estratégia de realizar mais vendas a prazo. Ela está aumentando o seu contas a receber. Por outro lado, se o caixa aumenta, essa empresa está fazendo alguma coisa ali em relação à sua atividade operacional ou outra atividade para aumentar o caixa. Verifica também onde são realizados mais investimentos, qual investimento representa mais na empresa, onde a empresa capta mais recursos e também permite comparações entre diferentes empresas. Então, uma empresa vende mais à vista, tem mais caixa. A outra empresa, ela vende mais a prazo, ela tem mais clientes a receber. E a análise vertical, ela precisa ser feita em conjunto com a análise horizontal para assim ter informações realmente úteis. Vamos ver como funcionam essas duas análises em conjunto. Então, para uma visão mais acurada das demonstrações, elas devem ser realizadas conjuntamente, porque dessa forma elas vão indicar tendências e podem indicar também problemas econômicos financeiros na empresa. São fundamentais no processo de comparação com outras empresas ou de uma mesma empresa com o seu setor. Por esses motivos, a análise vertical e a análise horizontal precisam ser feitos em conjunto. Por exemplo, a análise horizontal, ela pode demonstrar que uma conta cresceu muito de um ano para o outro. Mas a análise vertical pode demonstrar que essa conta representa muito pouco do balanço dessa empresa. Por isso, essas duas análises precisam ser feitas em conjunto, porque elas se complementam para uma boa análise das demonstrações e para poder o usuário da informação contábil tomar decisões muito mais úteis e muito mais acertadas. Resolução de situação-problema. Análise vertical e horizontal das demonstrações contábeis. Casoman Consultoria de Investimentos. Chegamos ao momento de resolver uma segunda situação-problema nessa aula, em que nós vamos trabalhar justamente com a análise vertical e a análise horizontal, e por meio dessas duas análises,
ver como funciona esses dois processos de análise e quais informações podem ser obtidas, o que esses dois tipos de análise podem nos demonstrar. Vamos ver qual é o contexto em que essa demonstração se desenvolve, em que essa situação-problema se desenvolve. Considere que determinado investidor solicitou que você fizesse a análise vertical e horizontal das demonstrações contábeis da empresa Borrasca. Interessado em investir nessa empresa, ele gostaria de obter informações mais detalhadas sobre ela. E por isso solicitou que a análise se concentrasse nas demonstrações publicadas em 2019 e em 2018, apresentadas a seguir. Vamos ver vamos ver a análise dessa demonstração, considerando essas duas técnicas. Primeiro, nós temos aqui o balanço patrimonial da empresa. O ativo dessa empresa, em 2018, era um total de 112.500 e um total de 120.000 em 2019, tendo um crescimento em relação ao seu ativo total. O seu ativo não circulante, nesse período, diminuiu, enquanto o seu ativo circulante, nesse período, aumentou. Então, nós tivemos algumas diferenças aqui em relação a essas contas. Vamos ver o seu passivo. O passivo, nós tivemos um passivo aqui também de 112.500, um ativo e o passivo em 2019 foi de 120.000. O passivo não circulante dessa empresa diminuiu de um ano para o outro, passou de 90.000 para 80.000, e o passivo circulante dessa empresa aumentou de um ano para o outro. O patrimônio líquido se manteve no mesmo valor ao longo desses 2 anos. Então, aqui nós temos uma informação, ou melhor, aqui nós temos o balanço patrimonial no seu ponto mais básico, como podemos dizer, no seu ponto mais inicial. Nós temos o balanço patrimonial da empresa, com as informações qualitativas, as informações quantitativas ali apresentadas pelos valores. Nós identificamos alguns movimentos que ocorreu, mas não conseguimos olhar para essa demonstração e ver de forma clara o que ocorreu de um ano para o outro, quais foram as variações que ocorreram, qual é a representatividade de uma conta ou de outra. A análise vertical e a análise horizontal vai fazer com que essas variações fiquem evidentes, fiquem claras para que a nossa análise seja melhor. Vamos a essas análises. Então, primeiro vamos considerar aqui a análise horizontal e vertical do ativo dessa empresa. Considerando a análise vertical do ano de 2018, nós podemos ver que a conta mais representativa do ativo dessa empresa é a conta de imobilizado, representando 72% do total do seu ativo. Então, dividindo aqui 82.000 por 112.500 vezes 100, nós temos a representatividade de 72% em relação ao ativo dessa empresa. No ano de 2019, a conta mais representativa continuou sendo o imobilizado, só que nós temos um movimento interessante que eu gostaria de chamar a atenção. O caixa dessa empresa representava apenas 1,78% em 2018 e em 2019 passou a representar 14%, passou a ter uma representatividade maior. E o que a análise horizontal nos mostra? Que de 2018 para 2019, nós tivemos uma variação de 750% no caixa dessa empresa. Por outro lado, a conta de clientes, que era de 25.550, passou a ser apenas 15.000, tendo uma redução negativa aqui de 41%. O que isso nos mostra? Essa empresa passou a ter uma política de vendas diferente. Essa empresa passou a ter mais vendas à vista, aumentando o seu caixa, e ela diminuiu a quantidade de vendas a prazo, o que é mostrado pela redução na conta de clientes. Para ter mais certeza desse movimento, porque outras coisas podem ter influenciado o aumento no caixa, seria necessário analisar a demonstração do resultado de exercício, fazer análise vertical e horizontal dessa demonstração
porque lá tem a conta de receitas que representa as vendas realizadas, o total das vendas realizadas. Mas, pelo balanço patrimonial, nós já temos esse indicativo. Vamos ver agora o passivo dessa empresa. Em relação ao passivo dessa organização, nós podemos identificar que a conta mais representativa, de acordo com a análise vertical, em 2018, era aqui a conta de empréstimos de longo prazo, o que é um indicador coerente. O ativo, o maior indicador, é o imobilizado, aqui empréstimos de longo prazo. Normalmente, contas de longo prazo, ou melhor, recursos de longo prazo, são financiados com origens de recursos de longo prazo também. No ano de 2019, a representatividade de empréstimos de longo prazo diminuiu e passou a ser 66,67%, porque houve uma redução de 90 mil para 80 mil em relação a essa conta, que representou uma redução de 11%. O que isso nos mostra? Essa empresa está pagando esse empréstimo de longo prazo que ela tem. Já nós vemos aqui do lado do passivo circulante que a conta de salários aumentou de um ano para o outro. Era 5 mil e passou a ser 10 mil em 2019, representando uma variação de 100%, que a análise horizontal nos mostra, passando a representar 83,33% em 2019, o que mostra a análise vertical. O que mostra uma ampliação das atividades da empresa. A empresa passou a ter mais contas relacionadas ao pagamento de salários. É um indicativo que essa empresa está num movimento de ampliação do seu funcionamento, ampliação das suas atividades, contratação de pessoas nesse período. Então a empresa está realmente numa situação que demonstra pela análise vertical e análise horizontal que é uma situação positiva para essa empresa. Diminuindo contas a prazo, aumentando receita, aumentando o valor do seu caixa, pagando o seu financiamento de longo prazo, aumentando o total de contas a pagar com salários, o que representa mais pessoas trabalhando para elas, e dessa forma nós vemos que a empresa está numa situação positiva. Vamos ver algumas conclusões pontuais em relação a essa análise. Então, a conta mais significativa do ativo é o imobilizado. A análise vertical nos mostrou que a conta mais significativa do passivo é empréstimos a longo prazo, isso nos 2 anos. E também, quanto à análise horizontal, verificou-se um aumento de 750% no caixa e uma redução de 41% na conta de clientes, significando ou dando um indício de que a empresa está realizando mais vendas à vista, deixando de realizar vendas a prazo. Esses são alguns indicativos que nós podemos concluir a partir da análise horizontal e vertical dentro dessa situação problema. Análise vertical e horizontal podem fornecer indícios de falência? Como? Chegamos a mais um momento de interação dessa aula. Enquanto eu verifico as questões e as participações que foram encaminhadas, eu peço que você participe, encaminhe um comentário sobre essa questão. Em instantes eu volto para respondê-las e dar continuidade à nossa aula, passando para uma revisão dos conteúdos.
Então, os comentários para essa questão que foi deixada foram todos no sentido positivo, de que realmente pode haver essa identificação da falência da empresa por meio da análise vertical e horizontal. Eu parabenizo por todos os comentários, foram muito bons e responderam corretamente essa pergunta, afirmando que sim, pode haver essa identificação por meio dessas análises. Mas há uma questão que eu gostaria de comentar de São Bernardo, que é colocado o seguinte: em que momento se pode contabilizar a inflação? Então, atualmente no Brasil, nós não podemos realizar a contabilização da inflação, que seria a correção monetária das demonstrações contábeis. Isso é proibido por lei, porque poderia gerar um efeito inflacionário ainda maior e só em casos de hiperinflação, de uma inflação muito alta, em que poderia haver essa contabilização. Nos níveis em que a inflação do nosso país está atualmente, embora elas afetem as demonstrações contábeis, não é possível, não é permitido por lei haver essa correção da inflação nas demonstrações contábeis. E vamos passar agora para uma revisão dos conteúdos que nós estudamos nessa aula. No início dessa aula foi possível que você compreendesse quais são aquelas demonstrações contábeis obrigatórias, de acordo com a Lei 6.404, que precisam ser divulgadas pelos contadores. No entanto, dentre essas demonstrações, existem 4 que são fundamentais para o processo de análise das demonstrações contábeis. São elas o balanço patrimonial, a demonstração de resultado de exercício, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração do valor adicionado. Essas demonstrações fornecem informações completas sobre a situação da empresa. O balanço patrimonial mostra todo o patrimônio que a empresa possui. A DRE vai mostrar qual é o resultado que a empresa gera a partir desses bens que ela tem. A demonstração do fluxo de caixa, qual é a capacidade de geração de caixa da empresa e como esse caixa é utilizado. E, por fim, a demonstração do valor adicionado vai mostrar qual é a riqueza gerada pela empresa, qual é o valor adicionado por essa empresa e como essa riqueza é distribuída. Além disso, nessa aula, nós estudamos também os ajustes que são necessários para que a análise das demonstrações contábeis seja feita de uma forma mais correta e contribua realmente com a tomada de decisão. Existem 3 principais ajustes: o ajuste relacionado à inflação, o ajuste relacionado aos estoques da empresa e também, peço perdão, e também os ajustes relacionados às transações com partes relacionadas. Passando para outra câmera, para minha voz melhorar um pouco, nós vimos também 2 tópicos de análise nessa aula: análise vertical e análise horizontal das demonstrações contábeis. A análise horizontal, ela busca demonstrar como se comporta a evolução das contas de uma empresa de um ano para o outro, como estão evoluindo as contas tanto do patrimônio líquido quanto das outras demonstrações contábeis. Por outro lado, a análise vertical, ela vai demonstrar a representatividade de uma conta dentro do grupo ao qual ela pertence. Por exemplo, se eu quero saber qual é a representatividade do ativo imobilizado de uma empresa, é a análise vertical que eu vou fazer para saber como está essa representatividade, o quanto essa conta é importante dentro da empresa. Agora, se eu quero saber como está evoluindo o total de imobilizado que essa empresa possui ao longo dos anos, para obter essa informação, eu realizo uma análise horizontal da empresa. E essas duas formas de análise precisam ser feitas em conjunto, elas contribuem uma com a outra para que a informação seja muito mais relevante. Chegamos ao fim da nossa aula. Eu agradeço a todas as participações que foram encaminhadas, agradeço também à tutora que esteve disponível para mediar essas questões. Na próxima aula, nós nos encontramos novamente e eu desejo a você muito sucesso.